Bom dia, buenos dias, buenas tardes. Nono ano, aqui quem fala é a professora Tereza. E eu gostaria de falar para vocês que nesse momento nós teremos aula à distância, tá? Qualquer dúvida, mandar mensagem que eu tiro a dúvida. Nós iniciaremos hoje o módulo 3, já que já trabalhamos o módulo 1 e 2, tudo bem? Nesse módulo 3, deixa eu colocar aqui para vocês verem. No módulo 3, eu queria iniciar hoje trazendo uma palavra para vocês. Trazendo uma palavra para vocês. Ninhês. Vou colocar ela aqui. E subiu. Ninhês. O que seria ninhês? Ninhês, em espanhol, em língua portuguesa, se traduz como infância. O que a gente consegue pensar com essa palavra? Infância pode ser a infância mesmo, criança, pode ser brincar durante a infância, inocência, aprender, tá? Então, niês traz para gente algumas palavras relacionadas. A gente pensa niês, infância, e o que que é uma infância? O que que é participar desse período da infância? Como foi a sua infância? Como é a infância de outra criança? Como foi a infância do seu vizinho? Tá? Então, pensar em niês é pensar nisso. Vamos avançar? Então, aqui, ó. Niês, eu posso relacionar com a palavra infância, menoridade, inocência, fantasia, alumno, travessura, aprendizagem. Então, são palavras que eu posso relacionar a essa palavra niñez. Lembrando, niñez em português significa infância. E chegamos ao nosso módulo 3. Aqui. Que solo trabaje tu imaginación. Comecei falando sobre a palavra niñez, sobre infância. Quem é que trabalha com a imaginação? Né? No período da infância é onde somos mais fantasiosos, nossos maiores sonhos acontecem ali, sem preocupações. Né? Então, que nesse momento a gente só trabalha com a imaginação. E o módulo 3, ele vem trazer para você, ele faz algumas perguntas assim, ó. Que veem essas imagens? Então, vamos lá. O que a gente consegue ver? Conseguimos ver crianças brincando no mundo da imaginação delas. Então, aqui, ó, um avião, criança em cima de um avião, bem colorido. Na imagem, da outra imagem, eu tenho uma criança brincando um barco com a sua espada e seu chapéu, tá? Então, o que a gente consegue observar nessas imagens. E todas as imagens são coloridas. Na outra pergunta, ele fala assim: crees que todos os niños e niñas realizam essas atividades por quê? Você acredita que todas as crianças conseguem realizar essas atividades? Conseguem viver, trabalhar só com a imaginação delas? Vamos avançar mais um pouquinho e conhecer mais sobre isso? E aí, essas imagens que estavam lá na página 25, elas fazem parte de uma arte chamada naif. O que você sabe que imagem é, que arte é essa? Arte naif? Você já viu? Nós acabamos de ver um quadro, né? O que é uma arte naif? É uma arte ingênua. Então, se a gente voltar lá naquelas imagens, nós vamos ver, né? Você pode olhar, acompanhar aí pelo seu livro. São imagens que podem ser pintadas por uma criança. É uma arte ingênua. É uma arte também original, instintiva. Então, ela, por ser infantil,
Sim, ela é feita pelo seu instinto. A criança desenha o que ela quiser. Ou então um artista também, que trabalha com essa arte, desenha o que ele quiser, sempre pensando na ingenuidade, originalidade. É uma arte produzida por autodidatas, ou seja, quem desenha, quem pinta, quem faz a arte naif, são autodidatas que não têm formação culta no campo da arte. Então, ele não estudou arte, tá? Ele simplesmente ele gosta de arte, ele estuda e ele pinta. Agora, atenção, mira. A arte naif, por ela ser uma arte ingênua, original, produzida também por autodidata, ela é confundida como arte primitiva, arte popular, tá? Então, as pessoas pensam, né, que ela não é nem seja arte. Tem pessoas que pensam que não seja arte esse tipo de trabalho, por ela ser produzida até que ela pode ser produzida por uma criança, sendo que se a gente observar as imagens, ele amplia um pouquinho mais, né? Sim, é um mundo de imaginação, mas feito por um adulto que não perdeu esse seu lado da infância, né? As características da arte naif. Como que eu consigo reconhecer ela? Eu reconheço ela quando eu percebo a ausência de técnicas usuais na sua apresentação. Então, é uma forma mais simples de pintar, de desenhar. Eu também reconheço a arte naif porque ele tem a percepção ingênua do mundo, tá? Então ele vai ter uma visão ingênua do mundo. Não é uma coisa que vai te fazer, sei lá, uma coisa mais política. Não, você vê que é uma arte simples. É uma visão bonita, uma visão sonhada do mundo. Eu também reconheço a arte naif pelas suas cores brilhantes e alegres. Pela percepção idealizada da natureza. Então, é uma das características, também é uma das características da arte naif. Importante aqui, elementos do universo onírico. O universo onírico é o universo dos sonhos. Então, quando você percebe que é uma arte simples, sem muitas técnicas, que traz para a gente uma visão ingênua do mundo, bastante colorida, brilhante, que traz alegria quando você percebe uma alegria nessa arte, tá? A gente percebe que ela faz parte do universo onírico, ou seja, do mundo dos sonhos, tá? Do mundo das fantasias. Então, a arte naif, ela tem essa proposta, apresentar, não ter técnica, né? Ter percepção ingênua do mundo, suas cores são brilhantes e alegres, ela tem a percepção idealizada da natureza e os elementos dela fazem parte do universo onírico, o universo dos sonhos. No Brasil, nós temos um artista conhecido que se chama Ronaldo Mendes, que é um artista, é um pintor naif. Então, se você observar as obras dele, as obras do Ronaldo, ele trouxe esses dois quadros na página 25 e eu coloquei mais um aqui. A gente observa que o universo dele é o universo da infância. Ele traz como característica cores vibrantes e alegres. Você observa, ó, tem o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, acho que é um laranja. Você vê, as crianças estão com panela na mão, estão brincando. Nessa mesma imagem você vê pipa, pássaros, bandeiras, peão. Então,
é um pintor naif. Ele traz a infância sem muita técnica para dentro das suas telas. Vamos conhecer mais sobre o Ronaldo Mendes. Vamos lá. Ronaldo Mendes nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Durante a sua adolescência, fez curso de desenho com Frederico Brates. Aí você pode falar, mas professora, o pintor naif, ele não é autodidata, ele não aprende a pintar sozinho? Sim, porém aqui não influenciou muito, só fez despertar ele a vontade de ser um artista. Ele não foi para uma graduação de artes, ele só fez um curso básico de desenho. Depois ele abandonou esse curso e ele passou 9 anos treinando boxe. Então ele se dedicou ao tempo do boxe. Porém, ele nunca deixou o amor pela arte. Na sua juventude, ele trabalhou com publicidade, desenhos arquitetônicos, fez estamparias para roupa. Com isso, ele acabou fundando sua própria empresa de roupas, tá? Ele abriu uma rouparia. Depois disso, não, depois disso, né? Durante esse tempo todo, ele aprendeu muito sobre as cores. Aos 30 anos, voltou a fazer pinturas. Então, ele começou a estudar em livros, revistas e galerias de arte. Então, ele começou a estudar sozinho. Ele não foi para curso, né, para poder aprender mais sobre a arte. Ai, desculpa. Aqui, ó, não fez mais cursos de pintura, pois já havia definido seu estilo de pintura. Aqui, então, o estilo dele é Laniez. Então, que a gente lembrar lá, niês é infância. Então, ele passou a pintar sobre a infância do interior de Minas Gerais. E nós chegamos na página 26. Vamos lá junto comigo? Na página 26, eu gosto sempre de ler com vocês o Para em Pensar. Daqui a pouco eu adianto mais um pouquinho aqui. Então, Para em Pensar, vai aí na página 26, ele coloca assim: aunque el trabajo infantil está prohibido, muchas veces niños y niñas trabajan de forma ilegal, assumindo responsabilidades que são de adultos. Então, aqui, ainda que o trabalho infantil esteja proibido, muitas vezes meninos e meninas trabalham de forma ilegal, assumindo responsabilidades que são de adultos. No módulo 3, ele também vem trazer para você essa reflexão sobre o trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? Será que ele é legal? Será que é ilegal? Como ele coloca aqui já no para começar, ele já fala ali, ó, assumindo responsabilidades que são de adultos. Então, algumas crianças elas são obrigadas a trabalhar ilegalmente e assumir responsabilidades de adultos, ok? E aí ele continua aqui. Combater o trabalho infantil é necessário para que os menores possam estudar e divertir-se. E nesse módulo vamos a discutir sobre esses problemas que afetam a muitos países e reflexionar sobre medidas para combatê-lo. Antes de começar, discute as perguntas. Então aqui, ele coloca duas perguntas. A primeira, aqui, ó, é Latinoamérica, Educação contra o Trabalho, que é o título do texto. E ele vem com a primeira pergunta aqui. Que tipos de problemas e ou dificuldades sociais podem levar à explotação do trabalho infantil? Então vamos pensar, que tipo de problema ou dificuldades sociais podem levar à exploração do trabalho infantil? O que leva essa criança a assumir responsabilidades que são de adultos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O que pode levar? A outra pergunta que ele coloca é a seguinte:
¿Crees que é possível resolver o problema? Você acredita que é possível resolver esse problema, o trabalho infantil? O que pode ser feito, ou então o que é feito para resolver isso? Pensando que esse é um problema de vários países, tá? Então a gente vai pensar nesse problema, pensar nas dificuldades que levam a isso e vamos pensar resolver. O que a gente pode fazer para resolver? Então vamos ampliar essa discussão. Então aqui, ampliação de conhecimento. Vamos lá. Consequências do trabalho infantil. Consequências do trabalho infantil. Quais seriam essas consequências? O que a criança e um adolescente, né, ainda ali, o que ela sofre se ela trabalhar precocemente? Uma das consequências vai afetar a qualidade de vida. Então, afeta a qualidade de vida. Então, essa criança, ela não vai ter a mesma qualidade de vida da criança que não trabalha. Ok? Ela também será vulnerável fisicamente. Então, vulnerabilidade física. Professor, o que seria isso? Vamos aqui supor que uma criança trabalhe no lixão de Gramacho, no lixão. E aí, nesse lixão, vai todo tipo de lixo. Pode ter vidro, pode ter latas abertas, né? Pode cortar. Ela pode encontrar ali agulhas. A gente não sabe que tipo de lixo está sendo colocado ali. Então, fisicamente, essa criança está vulnerável. Ou então, vamos pensar naquela criança que ainda trabalha com carvão, na fabricação de carvão. A gente sabe que tem muitas garvoarias ilegais ainda. Então, essa criança, ela está ali cortando lenha para fazer o carvão. Ela está fabricando carvão, então ela está inalando fumaça, tá? Então, isso vai deixar vulnerável fisicamente. Meninos e meninas, elas se tornam ali, ela pode se machucar. Isso também é uma consequência do trabalho infantil. Outra consequência é a redução do seu rendimento escolar. Então, redução do seu rendimento acadêmico. Como se ela trabalha e ela está ali, afeta a qualidade de vida dela e ela está vulnerável fisicamente, ela também vai reduzir o seu rendimento escolar. Por quê? Muitas das vezes essas crianças não vão para a escola, porque ela está assumindo uma responsabilidade que deveria ser de um adulto. Então ela está trabalhando fora do seu momento, ela não está preparada ainda para enfrentar um trabalho, tá? Sabendo que as crianças que trabalham são exploradas, tá? Que tem esse tipo de trabalho, são exploradas, e elas vão sofrer com isso. A criança também que trabalha nesse tipo de coisa que eu acabei de falar, de repente trabalha no lixão, ou trabalha vendendo bala, ela trabalha numa carvoaria, ela terá baixos salários. Por quê? Por ser um trabalho ilegal, ela é explorada. Ela não vai ter nenhum benefício, né? Nenhum benefício de um empregador, de nada, ela vai receber baixos salários. Outra consequência e é uma consequência maior, é se manter na pobreza. Vamos lá. Afeta a qualidade de vida. Ela vai estar vulnerável fisicamente. Ela não vai ter um rendimento escolar satisfatório. Ela terá baixos salários. Consequentemente, quando ela tiver a família dela, ela vai se manter na pobreza. Porque ela não conseguiu melhorar. Aquele ciclo, ele se perpetua. Então, por isso que a gente tem que lutar contra e tentar erradicar e prevenir o trabalho infantil. Tá? Pensando nessas consequências, o que pode ser feito
Quando ele faz aquela perguntinha lá, vou voltar lá naquele slide da pergunta. Vamos voltar aqui. Crees que é possível resolver o problema? Então aqui, o que pode ser feito para resolver isso? Porque isso é um problema. Mas o que eu posso fazer? Vai pensando aí, enquanto eu coloco aqui o próximo slide. Aqui, vamos mais rapidinho. Próximo. Então, ó, alguns países atuam para reduzir o trabalho infantil. Vamos ver o que pode ser feito? Eu acredito que você tenha pensado. Vamos ver se está de acordo com o que você pensou. O que eu posso fazer para reduzir? O que pode ser feito para reduzir o trabalho infantil? Isso aqui é somente uma ideia, tá? Então, ó, pode ser feito convênios e acordos internacionais com a finalidade de prevenir e erradicar o trabalho infantil. Professora, como seria isso? Por exemplo, eu tenho a Unesco, que é um órgão internacional que ela tenta promover com os países uma melhor qualidade de vida para crianças, tá? Para meninos e meninas. Então, a Unesco é um órgão internacional. Eu também tenho a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que ela também luta, ela tem a finalidade de erradicar e prevenir contra o trabalho infantil. Então, se o país ele pensa em acabar com esse tipo de trabalho, e também reduzir esse tipo de trabalho, ele vai tentar fazer convênio com esses órgãos, até porque vai ajudar ele pode receber verba, incentivos que ajude a prevenir e erradicar o trabalho infantil. Além disso, também posso regular a idade mínima do acesso ao emprego. Vamos trazer isso para o nosso país. O nosso país ele tem um programa chamado Jovem Aprendiz. Vocês já viram isso, né? Já escutaram alguma vez. O programa Jovem Aprendiz, você tem acesso a ele a partir dos 14 anos. Mas não é um trabalho escravo, tá? É um programa que ele regula a idade mínima do acesso ao emprego e te traz as garantias, tá? Você vai trabalhar ali, porém, para você ser um jovem aprendiz, você precisa estar estudando, você precisa fazer cursos. Nada mais é de levar aquela pessoa de 14 anos, aquele indivíduo de 14 anos, a ter um conhecimento sobre aquele trabalho, a aprender mais, para a ideia é que daqui a alguns anos seja uma mão de obra qualificada. Quer dizer, quando ele estiver mesmo no período dele do mercado de trabalho, ele está qualificado para aquele emprego. Então, o salário dele será melhor e maior, porque ele já aprendeu, ele não está ali simplesmente sendo explorado, ele está ali para ele aprender. Então, regular a idade mínima ao acesso ao emprego é uma forma de reduzir o trabalho infantil. Outra solução seria o quê? Maior controle social. Quando o país ele tem uma área ali ele tem um controle social maior, ele também acaba atuando na redução do trabalho infantil. Porque ele vai o quê? Ele vai saber quem está no nível de pobreza, ele vai poder pensar em programas, em políticas públicas voltada a esse público, não é? Mais uma aqui, mais uma medida para reduzir. Programas de transferência condicionada de efetivo. Efetivo quer dizer dinheiro. Então, alguns países eles fazem o quê? Eles criam programas, tá, para transferir dinheiro a essa população pobre, essa população que está ali, que o filho trabalha, que a criança é obrigada a trabalhar assumindo a responsabilidade de um adulto, tá? Então, o governo vai criar algum tipo de programa de transferência de dinheiro. Transferindo esse dinheiro, ele vai criar as regras. Olha, essa criança não pode trabalhar. Essa criança tem que estar na escola e frequentar a escola. Essa criança tem que tomar todas as vacinas. Então,
São programas que alguns países criaram, né, criam, para tentar reduzir o trabalho infantil. Porque se a criança está na escola, ela tem uma maior chance de quebrar esse ciclo de pobreza. Porque ela vai estar estudando. E a educação ainda é um meio de ascensão social. Tudo bem? Próximo aqui. Políticas públicas. Professor, eu não sei o que é uma política pública. Política pública é a criação para um grupo específico. Então, quando assim, vamos pensar, a gente está trabalhando o tema aqui, o trabalho infantil, né? Trabalho infantil. E aí eu sou o governante. Vamos pensar que eu sou aqui a prefeita de São João de Meriti. Sou a prefeita de São João. E eu sei que em São João, tá, isso aqui é hipótese, hein? Eu sei que em São João há meninos e meninas que estão vulneráveis e trabalham, são exploradas aqui no trabalho infantil. Eu sou o prefeito, junto com meus vereadores, com a parte executiva, eu vou pensar num programa específico que atenda esses meninos e meninas vulneráveis. Tá? Então, política pública nada mais é do que você pensar em políticas de forma de resolver aquele problema. Qual seria o problema? Trabalho infantil. Então, eu vou ler aqui para você. Políticas públicas que atendam os ninhos e ninhas. Então, políticas públicas voltados especificamente a meninos e meninas meninos e meninas vulneráveis. Então, aqui em espanhol, em vulnerabilidade, uma maior rede de segurança. Então, eu vou criar uma rede de segurança para cobrir as necessidades básicas. Então, essa rede de segurança que a política pública está trazendo, ela tem a função, a finalidade de cobrir uma necessidade básica das famílias com baixos salários. Então, ou então, como ela não tem um emprego formal, a família está ali numa trabalha com informalidade, entendeu? Então não tem uma segurança trabalhista. O município, o estado e a federação, né, a União, ela pensa nesse tipo de política para melhorar esse público específico. O que eu posso fazer? Se eu conseguir quebrar se eu conseguir quebrar esse ciclo de pobreza, eu vou conseguir o quê? Um melhor salário para essa pessoa. E vai deixar de existir, né, menos pessoas pobres naquele país. Adiantando aqui. Agora, nós vamos fazer as tarefas da página 26, 27 e 28 e até a letra C. E daqui a pouco eu retomo o vídeo para a gente trabalhar mais um pouquinho, tá? Vamos lá?
Vamos lá? Já se passaram mais de 10 minutos. E aí, vamos à correção da página. Página 26 é leitura. Então, vamos. Vocês leram aí. E vamos à página 27. Correção de las tareas, página 27. Na página 27, ele começa com o exercício 3. E ele coloca assim: qual é o propósito do texto que has leído? Então, vocês leram o texto e viram que o texto está falando sobre a educação contra o trabalho infantil na América Latina. Não é isso? Então, qual seria a resposta? Celebrar o fim de trabalho infantil em todo o mundo, principalmente nos países de Latinoamérica. Então, o trabalho infantil acabou? Informar o leitor que, aunque Latinoamérica e Caribe hayan logrado reduzir o trabalho infantil, muitos niños todavía siguen sendo vítimas de explotação e não vão à escola. Então, qual seria o propósito do texto? Informar o leitor que ainda na América Latina e no Caribe eles conseguiram reduzir o trabalho infantil. Muitos meninos ainda também, todavia não seguem sendo vítimas de exploração e não vão à escola. Ou a última opção, dar instruções de como se pode reduzir o trabalho a los 15 anos e estudar ao mesmo tempo. Vocês marcaram a letra C, porque o texto ele tem como finalidade informar o leitor, tá? Que mesmo com a redução do trabalho infantil, ainda existem crianças que estão sendo vítimas de exploração e não vão à escola. Ok? Questão número 4. Responda as perguntas de acordo com o texto. Por que 4,2 milhões de niños não assistem à escola em América Latina e Caribe? Essa situação ocorre em todas as famílias? Então, responda. Por que 4,2 milhões de meninos não vão à escola na América Latina e no Caribe? Essa situação ocorre em todas as famílias? Então, olha, não vai ocorrer em todas as famílias. Porém, por que eles não vão à escola? Porque eles têm que trabalhar, né? Então, porque nesses países os meninos deixam de ir para a escola para trabalhar. Então, essa aí seria a resposta da questão da letra A, da questão número 4. Letra B. Además que não vayan à escola, que outra preocupação tem organizações como Unicef e OIT respeito ao trabalho de niños e niñas? Então, a Unicef, a Organização Internacional de Trabalho, o que ela tem de preocupação? Então, além daquilo tudo que a gente já conversou, essas crianças elas podem trabalhar com quando eu falo ali da vulnerabilidade física. Então, pode se cortar, pode se machucar. Então, esses agentes internacionais, eles se preocupam também com isso. Então, a resposta seria o fato de que meninos e meninas estão trabalhando, né, trabalhando em áreas perigosas, então executando tarefas riesgosas, então trabalho perigoso. Na letra C, ele pergunta: que medida se propõe para que meninos e meninas deixem de ser explorados? Lembra lá naquele slide que eu coloquei sobre como resolver isso? O que pode ser feito? Então, o Estado pode criar políticas públicas voltadas para esse tema, pode também criar programas de transferência de renda, criar convênios. Tudo isso você pode estar colocando na sua letra C, tá? Ó. Se propõe que o Estado tenha... Gente, aqui eu bem coloquei letra minúscula, letra maiúscula Estado, tá? Se propõe que o Estado tenha uma sólida rede de segurança social que assegure assistência
que assegure consistência para cobertura, ficou separado aqui, de necessidades básicas às famílias de baixos salários. Então, a família de baixa renda, tá? Então, o Estado se propõe a isso. Chegamos, então, na questão número 5 da página 27. Essa questão número 5, primeiro você vai ler, né? Você leu essa música, que ele é do Chico Buarque, é a letra de uma música do Chico Buarque, passada para espanhol, tá? Para responder às questões da página 28. Vamos lá. Hay novidades en el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz. Alucinados, van mirando hacia el azul, outros meditando, a cuesta com su cruz. Eletrizados, cruzam cielos sem dormir. En la carretera assumen mil formas, unos ven de humo, outros creem que são Jesus. Muitos acordeonistas ciegos tocando blues. Sienten nostalgias solo en la multitud. Outros tiram pedras e agotam-se em quietud. Mas há milhões de seres que disfrazam também, que nadie pergunta lo que sabría ser. São basureiros que resuelven la ciudad. São poceros, es gente de sin edad, já que no acuerdan que há bairro de la Cruz, que fueran niños que comían luz. São leñadores, andam na construção, são os bombeiros, conduzem um caminhão, já que no acuerdan de aquele bairro de la Cruz, que foram niños que comiam luz. Então, aqui, essa letra de música, ele está falando de um bairro, o bairro de la Cruz, e ali que existiam meninos, né, que se alimentavam de luz. E esses meninos, o que acontece com ele? Mais tarde, esses meninos viram o quê? Que, ó, lá no... Deixa eu ver aqui lá no outro lado da música, ele coloca assim: mas há milhões de seres, existem milhões de seres que se disfarçam também e que ninguém pergunta o que eles sabem fazer. Então aqui, são basureiros, então são agentes de limpeza que resolvem a cidade, são poceiros, errante cidade. Aqui, aí continuando, que há bairro de la Cruz, que existe bairro de la Cruz, né, da Cruz, que foram ninhos que comiam luz. Então, esses meninos, eles comiam luz e depois eles se transformam nessas profissões. Continuidade na página 28. Letra A. Faça uma lista com os profissionais que mencionam na canção. Então, todas as profissões que aparecem lá na música, você vai colocar aí na questão número 6. Então, coloquei alguns aqui: basureiros, lenhadores, vendedores, condutores, bombeiros. Então, são as profissões que aparecem na música. Na questão número 7, ele fala assim: sobre a canção que has leído, contesta as perguntas que têm em comum en estos trabalhadores. Então, o que tem em comum esses trabalhadores na música? Lá, ele coloca que todos eles trabalham sem contrato, então são trabalhadores informais, tá? Se ele é um trabalhador informal e está sem contrato, ele também será mal pago. Na letra B, ele pergunta: que relação há entre os niños que comiam luz e os trabalhadores? Então, os meninos que comiam luz, eles mais tarde eles se tornam quê? Trabalhadores informais, tá? De acordo com o texto. E vão atuar nas profissões citadas lá na questão número 6. A letra C, ele pergunta: quais são os principais problemas que levam niños e niñas a trabalhar? Que medidas crees que seriam necessárias para erradicar o trabalho infantil? Então, ó, é uma resposta pessoal, você tem que pensar sobre isso. Eu vou dar a minha. Então, vou falar aqui uma proposta, né? Então, qual seria o principal motivo de levar
Meninos e meninas ao trabalhar numa idade, sem ter idade ainda. Principal motivo poderia ser o quê? A pobreza. Porque quando a família é muito pobre mesmo, muito pobre, não tem, não tem de comida, não tem luz, mora em casa de madeira, com um esgoto a céu aberto, não tem, ela não é assistida por nenhum tipo de programa governamental, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que sair para trabalhar, ela precisa comer. Então, um dos principais problemas, um dos principais motivos que leva essas crianças a trabalharem fora da idade é a pobreza. E que medida eu posso colocar, né? Que medida eu posso dar para isso? Aquilo que nós falamos sobre os programas, transferências de renda, política pública, entendeu? Para que esses meninos quebrem o ciclo de pobreza, ok? Então, encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandar mensagem que eu estarei solucionando para vocês e elucidando à medida do possível. Foi muito bom estar com vocês. Adiós, hasta la próxima.